Bens materiais não é uma coisa ruim. Quando a gente fala de bens materiais, nós não estamos falando assim da teologia da prosperidade. Nós estamos falando da teologia da provisão de Deus. É diferente. Teologia da prosperidade, viu, YouTube? É uma coisa. E teologia da provisão de Deus é outra. Porque as pessoas querem prosperar, mas prosperar para quê? Eu posso prosperar no casamento, ter um casamento bem-sucedido, ter uma família bem-sucedida, ter até um emprego bem-sucedido. Isso é uma forma de prosperar. Tem gente que prospera no sentimento, encontra a pessoa certa para si. Isso não deixa de ser prosperar, porque ela estava sozinha. Ou então ela era beija-flor, agora parou de ficar beijando um monte de flor, só beija uma. Não é? Então isso é prosperar também. Ter o favor do Senhor. Eu orei durante, que eu me lembre, 20 anos para ter uma casa própria. E Deus me respondeu. Agora, por que Deus demorou a me responder 20 anos? Vai perguntar para Deus. Eu sei que nesses 20 anos eu fiquei chorando. Fiquei aos pés do Senhor. Tive algumas experiências de mudar 17 vezes de casa. Não é? E quando você muda, você tem uma experiência no lugar, uma experiência em outro, experiência em outro. Coisas acontecem. Então, às vezes, aquilo que parece ser demora de Deus, de resposta, de oração, na verdade, Deus está trabalhando alguma coisa na nossa vida, em áreas da nossa vida. Porque a ansiedade que a gente é tomado, responde logo, Deus, responde logo, não aguento mais, eu vou desistir. Meu irmão, uma coisa eu digo para você, não desiste, porque Deus vai dar uma resposta. Deus respondeu? Sim, não, espera. Ou Deus não respondeu nada? Ele vai responder. O crente não fica sem resposta quando ora. Não fica. Se Deus ainda não respondeu, é para você continuar orando aos pés do Senhor. Mas se Deus já respondeu, aquieta a tua alma, aquieta teu coração. Ah, mas Deus não respondeu, eu quero que Deus responda logo. Deus não me respondia. E um belo dia Deus me respondeu e me deu a minha casa própria. Resposta de 20 anos de oração. Eu não estou dizendo que todo mundo é assim, 20 anos. Você pode ser meses, você pode ser poucos anos, pode ser pouco tempo, pode ser uma semana. Cada um, Deus trabalha de um jeito, com a resposta que Ele pode te dar. Agora você vê uma coisa. Eu estava meditando sobre Isaac. Isaac era filho de Abraão, ou de Abrão, com Sara. Isaac, depois, foi pai de duas nações, Jacó e Esaú. Isaac casou com Rebeca, não essa Rebeca aqui, a Rebeca dele lá, essa casou com o outro. Rebeca era irmã de Labão. Labão tinha duas filhas e uma delas chamava-se Raquel. Raquel era sobrinha de Rebeca. Amém? Está acompanhando aí o raciocínio? Labão era tio de Jacó. E Rebeca era tia de Raquel. Jacó e Raquel eram primos, se apaixonaram e casaram. Nasceram 2 filhos desse casamento. Parece que José e Benjamim.
Mas onde o senhor quer chegar? Interessante que a tia e a sobrinha eram estéreis. Tanto Rebeca era estéril, quanto Raquel era estéril. E elas tinham proximidades familiares, sanguíneas. Mas uma coisa também me chamou a atenção. As duas mulheres que eram, tanto uma quanto outra, estéril, vieram a dar à luz. Resposta de oração. Sendo que a experiência de Isaac está em Gênesis 25, 21, que a produção vai colocar, para você ler e você vai acompanhar na sua Bíblia, que Isaac orou insistentemente, nessa tradução, ao Senhor por sua mulher. Ele orou o quê, irmãos? Insistentemente. Eu vou trocar essa palavra. Isaac orou com perseverança. Lembra que eu falei que eu levei 20 anos? Eu orei com perseverança. Deus não me deu minha casa, vou parar de orar. Não. Orei no primeiro ano, no segundo, terceiro, no quarto, até o 20º ano. Continuei orando, Senhor, dá a minha casa própria. Isso não é para eu ter uma prosperidade apenas, não. Isso é importante para uma família ter um lar, ter a vitória de uma casa, ter um carro para se locomover. Essas coisas fazem parte da nossa vida. Então, Isaac orou perseverantemente ao Senhor por sua mulher. Porque Isaac também queria ter filhos. E queria que a sua mulher também gerasse. E o texto diz, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. O Senhor o que, irmãos? Ouviu as suas o quê? As suas, digam a palavra, as suas. Deus mudou? Sim ou não? Deus é o mesmo? Deus não mudou. Então, se Deus não mudou, eu entendo que Deus continua ouvindo orações. Tem coisas que acontecem, vão acontecer na sua vida por resposta de oração. Elas podem ser rápidas, como elas podem ser demoradas, mas Deus está no controle do que você precisa. E ao seu tempo, Deus vai responder. Eu não sei qual é o seu alvo pessoal de vida, mas como igreja, nós estamos empenhados em orar por salvação, libertação, em novos membros, em novas pessoas. Deus tem me falado muito sobre um novo ciclo, um novo tempo, um novo momento que a igreja vai entrar agora. Talvez alguém olhe assim, sai espírito de Sambalate, sai espírito de Tobias, que eram amonitas. Nós queremos o espírito que estava sobre Neemias. O espírito, Senhor, eu vou lá. Eu choro por Jerusalém. Eu choro pela redenção. Os muros estão rachados, quebradas as portas, queimadas. Está tudo não indo bem na minha terra, com o meu povo. Mas ele se coloca na brecha e ele diz, ó rei, eu preciso ir lá na minha terra. E ele achou favor do rei. O rei o abençoou, deu madeiras para ele, porque ele foi falar com Asaf. Quem era Asaf no tempo de Neemias? No tempo de Neemias, não é aquele outro Asaf não. Asaf no tempo de Neemias era quem cuidava do jardim do rei. Olha aí, o rei tem um jardim.
E no jardim do rei tem muitas plantações, tem flores, tem madeiras. E Neemias foi buscar no jardim do rei madeiras para levar para Jerusalém. Você vai ler a história, você vai entender. Porque achou graça diante do rei. E o rei o abençoou. E ele foi. E a Bíblia diz que ele achou o favor daquele rei. E a bênção do Senhor estava sobre ele. E ele foi reedificar, restaurar. E o que acontece? O povo de Deus restaura os muros, restaura tudo, trabalha, ainda que com críticas. Que o diabo não para. O diabo sempre tenta achar alguma coisa para acusar ou para desanimar. O diabo é expert em colocar desânimo no coração das pessoas, porque ele vai fazer você olhar o que não está legal. Você não vai olhar para o que está bom. O diabo não quer. Deus quer que você olhe para aquilo que te edifica. Deus quer que você olhe para aquilo que te levanta, para aquilo que te abençoa, para aquilo que é bom. Ontem nós tivemos uma boa reunião aqui, um grupo mais seleto, mas que coisa agradável, que coisa gostosa a reunião dos namorados, a equipe que trabalhou com carinho. Ó, gente, ainda tem ali um painel escrito amor, 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 I love you, amor, I love you. Vai ali depois, tira uma foto. Jorge, Indy, vai ali, tira uma foto. Alirinho, Eliane, tira uma foto ali no amor. Amanhã é dia oficial dos namorados. E quem ainda não tirou, vai ali e tira. Caso o seu cônjuge não esteja aqui, tira, manda para ele. Amor, I love you. Glória a Deus. E quem não tem amor também tira. Profetiza: eu vou ter o meu amor. O meu amor vai vir. Antes de Jesus voltar, meu amor vai chegar. Aleluia. Esses que oram assim estão no Salmo 70. Viu, Gil? O que diz o Salmo 70? Apressa-te, ó Deus. Teve um dia que eu peguei Isabel orando: Senhor, apressa-te. Ela tinha tanta pressa que Jesus mandou rapidinho, queimadinho. Aleluia. Aí nasceu um cafezinho com leite. Aleluia. Tô brincando, Isabel, eu não peguei ela orando assim não. Mas o desejo do coração dela era que Deus restaurasse tudo isso na vida dela. E Deus restaurou. Irmãos, Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Resposta de oração. Ela engravida e ela tem 2 meninos. Ela concebeu e teve 2 meninos que dali nasceram 2 nações. Irmãos, Deus fez um milagre. O milagre foi tão grande que hoje essas nações que nasceram do ventre de Rebeca, que foram os ismaelitas e os israelitas, são nações grandes, fizeram história. Às vezes, Deus transforma uma coisa que não é para ser grandiosa, porque alguém perseverou em orar, acreditou. Irmão, não deixe o desânimo entrar no seu coração, não deixe o diabo dizer que não vai dar certo, que não vai acontecer, porque eu já estou tanto tempo. Irmãos, tem coisas que Deus é que sabe. E o que Ele não te deu, Ele vai te dizer por que Ele não te deu, caso aquilo não seja vontade dEle para a sua vida. Porque eu posso estar orando em desacordo, e não em acordo, em desacordo com o que Deus quer me dar. Uma outra personagem da Bíblia, Ana. Vamos comigo para o livro de Samuel. No livro de Samuel, capítulo de número 1, eu começo em Samuel, no capítulo de número 1, no versículo de número 10.
Samuel 1:10. Diz assim o texto. 1 Samuel 1:10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, eu já orei com amargura de alma. Alguém já passou essa experiência de orar com amargura? Aquela oração que tu está fazendo, mas está te doendo. Algo que está te incomodando, que você precisa de uma resposta para ontem. Mas Deus não responde já. Deus responde na hora que Ele tem que responder. Mas ela ora com tanta amargura, a pessoa amargurada já vem dizendo, amarga. É muito ruim o amargo. Você sabe o sabor do amargo. Ninguém quer comer o amargo. Ninguém quer boldo. Mas às vezes é necessário o boldo. Porque o boldo cura. O boldo cura o quê? O fígado. Provavelmente outras coisas mais. O amargo, às vezes, vem para trazer alguma coisa de bom para você. Ela está tão amargurada e desesperada que ela quer gerar, ela quer ter um filho, outra estéril, que está estéril, e ela diz que vota a Deus. Senhor, eu voto a Ti, no verso 11. Senhor, se benignamente atentares para a aflição da Tua serva e de mim te lembrares, só lembra de mim, Senhor, e da Tua serva não te esqueceres, mas da Tua serva deres um filho varão. Ela pediu o quê? Uma mulher? Ela pediu uma mulher? Ah, mas Ana foi aqui discriminatória. Ela discriminou as mulheres. Por que ela não pediu uma menina? Uma vez eu fiquei refletindo sobre por que Ana pediu um filho varão. Primeiro, porque ela sabia que a criança que nasceria dela, pelo voto, não seria dela, seria do Senhor. Pensa comigo. Eu vou entregar ao Senhor uma coisa que vai ser muito bom naquela sociedade. E o que seria entregar ao Senhor muito bom naquela sociedade? Um sacerdote, um juiz. Ela pensou em dar ao Senhor o sexo masculino que naquela sociedade era mais valorizado. E ele não queria entregar a Deus uma mulher porque ela seria limitada naquela sociedade. Mas o homem poderia ser um sacerdote, um líder, que dificilmente tinha mulher de liderança naqueles dias. Então ela vota, entrega a Deus: eu quero te dar um homem, Senhor. E todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez a atenção à sua boca. Observa o verso 12, irmãs. E sucedeu que, perseverando, desculpa, viu, pessoal aí da produção, tem que ficar mais aqui no meio. Irmãos, o segredo está em perseverar e não desistir logo que não conseguiu o que queria. Não faz igual aquelas crianças mal criadas que quando não tem o que quer, ela se joga para trás. Já viu aquela criança se joga para trás ou se joga no chão? Ih, vai ficar aí. Comigo não. Abel e Raquel, Isabel sabia que não tinha esse negócio de se jogar para trás e me ganhar no grito ou fazer joguinho comigo. Chorar tudo bem, é normal da criança chorar, né? Mas criança pirracenta, criança que não entende as coisas, não.
Então não faz isso com Deus, não. É, Senhor, então não vou para a igreja, não vou fazer a tua obra, não vou evangelizar, não quero nada. Meu irmão, vai evangelizar. Mas não recebi ainda o que Deus tem para mim. Serve a Deus, agrada a Deus, proclama, persevera, se mantém ali na pegada do Senhor. Se arrepende, caso você tenha cometido alguma falha, se arrepende e vai. Continua ali, Senhor, abençoa, toda manhã, pede, lembra. A Bíblia fala de uma viúva que insistentemente perseverava em pedir que um juiz julgasse a sua causa. E aquele juiz não julgava, mas de tanta insistência daquela mulher no Novo Testamento, a Bíblia diz que para que ela não me importune mais, eu vou julgar a causa dela. E ela ganhou pela perseverança, pela insistência. Meu irmão, toque o coração de Deus com o seu choro, toque o coração de Deus com a sua fé, toque o coração de Deus com a sua oração, com os seus rogos, com os seus clamores, todos os dias. O irmão falou assim para mim: pastor, agora eu voltei para o monte. Aleluia, vai para o monte mesmo, irmão. Não sai de lá não. Por que tu saiu? Se tu gosta de monte, consegue subir? Eu já não consigo mais. Se eu for para o monte, eu tenho que fazer lá uma corda e o pessoal lá de cima me puxar para eu subir assim mesmo, amarrado aqui. E só Jesus sabe como é que eu vou subir. Essa semana o Eusébio: a gente bem que podia ir para o monte, né? Eu falei: Eusébio, pelo amor de Deus, vai vocês, eu fico aqui no pé do monte orando por vocês. O irmão mora no 4º andar, eu nunca consegui visitar ele. Aí eu fui visitar o irmão ali essa semana, que mora no 2º andar, era só um lance de escada. Encontrei lá o irmão que está morando agora, que morava aqui, está morando lá em Guaratiba, no 4º andar. Irmão Nelson. Quem lembra aí do irmão Nelson? Está morando em Guaratiba. Tem gente que se muda, aí a gente perde esses irmãos queridos, amados. Muda do bairro, né? Aí ele falou assim: Bispo Wilson, depois que nós oramos, almoçamos, conversamos, vamos lá na minha casa? Só tem um problema, eu moro no 4º andar. Eu falei: irmão, 4º andar, depois de almoçar, depois de estar com a barriguinha cheia, será que eu consigo no 4º? Nem eu, nem você, só deu o joelho. E eu, são as dificuldades, né, de coração que os irmãos sabem, né? Mas um dia eu consigo chegar lá. Vou voltar para o treino, vou voltar para a academia, aí eu vou fazer essa parte cardíaca, aí eu vou subir os lances de escada sem ficar faltando ar, né? E espero que isso seja breve. Assim que o Abel criar cabelo, eu volto a andar no 4º andar, né? Eu creio nisso, eu tenho fé. Aleluia. Eu fico imaginando como é que seria o Abel, né? Cabeludo. Outro dia eu peguei os cabelos da Isabel e joguei em cima dele. Ele ficou com a cara da Isabel. Lembra disso, Abel? Ele jogou os cabelos da Isabel por trás de você assim. Aleluia. Queridos, Ana ora ao Senhor, persevera. E a Bíblia diz logo em seguida, no versículo 17, que o profeta Samuel disse assim: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Ela recebeu uma bênção de uma liderança. Irmãos, é importante isso aqui. O líder te abençoar. Pastor, ora aqui por mim, abençoa esse negócio da minha vida. Eu vou orar com o maior prazer. Pastor Abel, ora por mim. Pastor Zé Carlos, pastor Zé, pastora Márcia, pastora Sandra, pastores, ora aqui, abençoa a minha vida, esse propósito aqui. Irmãos, a bênção pastoral, a bênção sacerdotal, ela tem um peso. Eu já orei por muita gente que alcançou coisas que eles foram. Fiquei feliz por eles irem. Orei por casamentos, orei por conquistas, orei por casas. Eu lembro que uma vez o pastor Cristiano chegou lá em casa e veio conversar comigo. Pastor Cristiano da Jumara, quem conhece?
pastor, o que o senhor acha? Eu estou aí com um desejo de comprar uma casa própria, mas é um negócio assim. Eu estou até com papel aqui. O que o senhor acha? Você acha que eu devo entrar nisso? Aí eu olhei, analisei o que ele me falou. Eu falei, Eusébio, pastor Cristiano, isso é de Deus. Eu acho que Deus vai te abençoar nisso aí, cara. Se fosse você, eu não perdia essa oportunidade, não. Porque ele estava com dúvida. E eu dei um empurrão nele tão grande que ele conseguiu comprar a casa, ficou um período pagando, aí depois conseguiu um dinheiro na empresa, foi lá, quitou. Hoje ele tem uma casa própria. E Cristiano e Gilmara viveram muitos anos de aluguel. Passaram muita dificuldade nesse sentido. E Deus deu a eles aquele patrimônio. Eu só orei aquele papel, eu só abençoei, dei uma direção para ele, ele foi. Eu falei, tem mais, Cristiano. Se você não gostar dessa casa, isso é um patrimônio para você depois negociar num outro patrimônio. Você tem um bem, ainda que não seja o bem, mas é um começo na sua vida. Então a gente precisa aprender essas coisas. Oportunidades, quando surgirem, a gente tem que entender que pode no futuro ser moeda de troca. Quem entendeu, diga amém. Deus está falando aí com alguém. Vamos passar de Ana. Ana recebeu o filho? Sim ou não? Recebeu. E ela foi lá, depois que o menino desmamou, ela entregou o sacerdote. Ele cresceu aos pés do profeta Eli, sacerdote Eli. E na hora certa, Deus levantou aquele menino que Ana pediu. Um varão a Deus. Qual era o varão? Samuel. E Samuel foi grande em Israel. Porque aquela mulher foi sábia. Eu vou dar um varão a Deus. Glória a Jesus. Estamos caminhando aqui para finalizar. A oração de um homem conhecido na história, missionário. Milhares. Dizem que, chegam a dizer que foi 50 mil orações. Mas eu prefiro dizer milhares de orações. Missionário que fez a história, George Miller. Alguém já ouviu falar nesse homem da história? Naqueles séculos passados, houve John Wesley, houve outros que Deus levantou. George Miller foi um deles. Um homem que tinha orações respondidas. Um homem que orou pelos 3 filhos do amigo dele, insistentemente, durante um período, e um filho se converte. Aquele amigo dele ficou feliz, mas os outros não tinham se convertido. Ele, por mais um tempo, orou pelos 2 filhos, o outro filho se converteu. E antes de George Miller morrer, o 3º filho do seu amigo se converteu. Porque ele acreditava na oração. Ore pelo seu filho. Ore pela conversão da sua mãe, do seu tio, do seu avô, da sua avó. Ore. Eu sou a resposta de oração. Mamãezinha, cremildinha, que está na glória, orou muito pela minha vida, para que eu me convertesse. E um dia eu fui para a igreja. Resposta de oração. E outros oraram por mim, é claro. Resposta de oração. George Miller teve uma experiência interessante. Ele era um homem dos orfanatos, missionário. Ele deu muita assistência. E segundo a história, diz que ele teve vários orfanatos. Não só um, mas tinha um. E ele desenvolveu, e nasceu na Alemanha, mas desenvolveu seu ministério na Inglaterra. Diz que ele estava no orfanato e não tinha café da manhã para as crianças, não tinha leite nem pão. E ele começou a orar, ele botou as crianças também para orar, e ele orou. Irmãos, quando eles acabaram de orar, um homem para na porta deles, bate na porta, era um carro de leite. E o carro de leite falou: Senhor, eu quebrei aqui a roda da minha carroça na porta do seu orfanato. Se eu ficar esperando muito tempo, esse leite vai estragar. Se os senhores não querem leite aí para as crianças, olha o que Deus faz. Deus faz uma carroça quebrar para ter leite para as crianças
resposta de oração. E depois uma padaria, que eu não sei se o nome era padaria naqueles dias, armazém, alguns falavam assim, diz que os caras fizeram pão, mas o pão passou do ponto. E os ingleses eram muito exigentes com a cor do pão, o formato do pão. Então aquele homem não sabia o que fazer com aquele pão. E ele lembrou que tinha um orfanato ali naquele bairro. E ele mandou entregar aquele pão que só tinha um formato diferente, ou que tinha passado, tipo assim, um pão que queimou um pouquinho mais. E ele mandou entregar lá no orfanato de George Miller. E as crianças tiveram leite e pão. Aleluia. Resposta de oração. Irmãos, a gente não pode parar de orar. A gente não pode parar de buscar. A seu tempo nós vamos colher a resposta que nós precisamos do Senhor. A Bíblia diz que Salomão, depois de edificar o templo, Salomão consagra o templo. Salomão fala com Deus: Senhor, abençoa esse lugar, santifica esse lugar. Senhor, que as pessoas que orarem aqui, Senhor, faz uma aliança de tal forma que toda oração feita nesse lugar seja respondida. Olha só, o templo de Salomão. Aí a gente entende por que o povo vai lá no muro da lamentação, porque tem uma promessa profética. Não é porque é idolatria não, irmãos, é espiritual. Orar no monte, no muro das lamentações, significa eles acreditarem que a consagração que Salomão fez a Deus está valendo, e só sobrou o muro daquele templo de Salomão. Então aquele muro ali simboliza o templo que foi consagrado a Deus, e que Deus respondeu com fogo a Salomão e disse: Salomão, eu aceito, e a oração que for feita nesse lugar, eu responderei. Eu estou doido para ir lá no muro das lamentações, só por causa dessa promessa de Deus, que Deus fez a Salomão. Vamos abrir rapidamente aí em 2 Crônicas, e a gente fecha aqui, que a hora está correndo. 2 Crônicas, capítulo 7. Capítulo 6, né? No versículo 13, no finalzinho, diz assim: ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu a mão para o céu. Aqui já é Salomão orando. Versículo 19: atende, pois, a oração do teu servo, a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Verso 21, ouve, pois, as súplicas do teu servo. Verso 22, 2 Crônicas 6, 22. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puser juramento, maldição, para amaldiçoar mesmo, juramento e maldição, vier perante o teu altar nessa casa, ouve tu então desde os céus, age e julga teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando o justo, dando-lhe a segunda a sua justiça. Versículo 29, toda oração, toda súplica que qualquer homem, olha só, irmãos, verso 29, toda oração, Senhor, cura minha dor de cabeça, Senhor, cura minha dor de barriga. As orações mais simples, as orações mais difíceis. Senhor, toda oração, toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um, irmãos, ele consagra o templo a Deus. No verso 40, agora, pois, meu Deus, estejam os teus olhos abertos, teus ouvidos atentos à oração desse lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso. Agora, no capítulo 7, 2 Crônicas 7, o título é: o fogo e a glória de Deus são os sinais da aprovação. Acabando Salomão de orar, acabando Salomão de quê? De quê? Desceu o quê? Fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Segunda experiência que eu vejo na Bíblia, que fogo que desce do céu. A outra foi com
Elias, orando no monte. Qual monte que Elias orou? Alguém lembra? Monte Carmelo. Desceu fogo do céu, o holocausto foi consumido. Aprovação de Deus. Me parece também que quando Abel ofertou aquele cordeiro ao Senhor, fogo do céu consumiu o cordeiro. Alguém lembra disso aí também? Então, essas três experiências que Deus recebeu aquela oferta. E isso significa que Deus aceitou a oração. Deus aceitou o desafio que Salomão fez ali de consagrar todo o templo de Salomão, erguendo para Deus, Deus responder. Aí vem o versículo 14, conhecidíssimo pela cristandade, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos à oração desse lugar, à oração desse lugar, à oração desse lugar. Pastor Abel vem tocar. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus. Irmãos, Deus vai responder, mas tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Se arrepender, largar o pecado, buscar a presença de Deus, confissão. Senhor, recebe aqui a minha oração, mas Senhor, me arrependo dos meus erros. E aí Deus está dizendo, estarão atentos, abertos meus olhos, meus ouvidos, a oração desse lugar. Não é diferente com o crente que ora em nome de Jesus. Porque agora, embora a gente não tenha um espaço físico como o templo de Salomão, a gente tem Jesus que derramou sangue na cruz do Calvário para remir eu e você dos nossos pecados. E quando a gente chora, quando a gente dobra o joelho, a gente busca Ele e a gente pede perdão. Deus perdoa, Deus renova no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, que é a tua garantia. Aleluia.